de Deus? Será que estão pregando o Evangelho ou o Evanfácio? E pregando que qualquer um vai subir para o céu de qualquer forma, de qualquer maneira, com medo de perder membro na igreja, com medo de perder jovens, por medo de perder irmão, mas não tem medo de perder a salvação, não tem medo do ai de Deus. Nós, como os ministros e dispenseiros da palavra de Deus, não temos que falar o que a igreja quer ouvir, não temos que falar o que os irmãos querem ouvir, temos que falar o que o Espírito Santo de Deus fala. Abra a tua boca e faz o que eu te mando. Glória a Deus. Ou você agrada o homem ou você agrada o Deus. Você fica na sua concepção. A minha opção foi uma, agradar o meu Deus, aquele que morreu por mim na cruz do Calvário e morreu por você. Então vamos abrir a nossa boca, pregar o Evangelho verdadeiro. Glória a Deus. Vamos chegar de hipocrisia. Esse Evangelho da prosperidade, esse Evangelho da troca, dá isso que Deus dá aquilo para você, isso é mentira, isso é enganação. Deus não faz barganha com o ser humano. Hoje que nós vamos ver essa palavra, quem aqui crê no Senhor Jesus, dá uma glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Quem crê no Senhor Jesus, dá uma glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Fico feliz de saber isso, porque são poucos que estão dentro da casa de Deus e verdadeiramente crê. Porque eu vou mostrar a diferença de simplesmente acreditar em Jesus e crer verdadeiramente. Porque o cristão tem que crer. E não crer quando está com dinheiro no bolso. E não crer quando está cheio de saúde. E não crer quando está tudo prosperando para a vida dele. É crer quando ele está ali passando pela sua enfermidade, pela sua prova. É crer quando a conta do banco ali está meio apertado ali. Mas irmão, o Senhor não é mentiroso. Ele diz que nada faltará para aquele que acredita nele. É a tua palavra, nada faltará. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Ele disse, nunca vi a descendência de Deus mendigar. Pode passar o aperto e esteio. Tem crente passando pelo deserto murmurando, esse não é o meu lugar. Se não é o seu lugar, você não é crente. Deserto é escola para o cristão. Todo cristão que é cristão, verdadeiramente não crente, tem que passar pelo deserto. A diferença do evangelho para o cristão. E o que você tem sido? Evangélico ou cristão? Qual o nome você tem levado na tua bagagem? Preste atenção nessa noite. Diz assim, a probabilidade do passado tema. Eu vou ler tudo aqui, mas rapidinho, 27 e 34, para nós entendermos melhor a passagem. Mas vou em cima do 31 aqui, que foi me dada essa palavra. Diz assim, todos acharam? 16 e 27. Vou ser rápido, breve, até 3 horas da manhã eu termino. A minha Bíblia relata assim, que ela é renovada nos dias de hoje, a palavra, mas é a mesma palavra. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suscitar-se, supondo que os presos tivessem fugido, ou ia se matar, acreditando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, presta atenção ao amor do profeta. Paulo bradou, ou seja, gritou em alta voz: não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Ou seja, Paulo, o prisioneiro ali, a qual o homem ali queria que olhasse por ele e não largasse ele. Imagine um homem carcereiro, soldado, sabendo que os principais ali prisioneiros estavam soltos. É a mesma coisa como você vê hoje o Fernandinho Beiramar. Você imagina o Fernandinho Beiramar, o que acontece se ele for solto de dentro da prisão? Provavelmente aqueles que estão lá dentro vão expulsá-lo, vão até próprio matar aqueles soldados ali, vão querer entrar ali numa ordenança, ali numa sindicância, sabendo que ele fez isso. É a mesma coisa quando era Paulo, mas a diferença do nosso irmão apóstolo São Paulo, amém? Diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Ele prostou-se, ou seja, ajoelhou-se na presença de Paulo e Silas, ou seja, humilhou-se na presença de Deus, ou seja, rasgou a sua alma na presença de Paulo e Silas, porque ele sabia que Paulo e Silas eram alvo de Deus. Aleluia. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? É uma pergunta, você veja que tem ali em coração. No 31, depois eu vou ficar em cima dele. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E pregaram a palavra de Deus a todos os de tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então levamos para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Pode deixar a tua Bíblia agora e começa a adorar o Senhor. Glória a Deus.
simplesmente eu batizar. Não adianta simplesmente eu descer a águas. Porque se eu pegar e for me batizar simplesmente por batizar, eu estaria simplesmente dando mergulho na água. Como tem muito crente fazendo hoje, simplesmente mergulhando nas águas. Depois se arrependendo do batismo, mas não tem jeito. O Senhor disse na tua palavra: se credes e for batizado, será salvo. E se não credes, o que acontece? Será condenado. Você tem que crer, acreditar na palavra do Senhor. Vemos aqui que Paulo e Silas, aleluia, na prisão, perto da meia-noite, assim relatando a nossa Bíblia. Glórias a Deus. Eu não estou aqui para falar de cronologia. Creio que Paulo e Silas, no primeiro instante, estavam ali orando, clamando ao Senhor, porque Paulo e Silas eram um homem de oração. Mas então, até então, o Espírito Santo de Deus, que não era para todos naquele momento, naquela época, veio sobre Paulo e sobre Silas. Paulo apoiantado os teus braços, aleluia. Paulo apoiantado as vossas pernas, glória a Deus, do mesmo resplandecido, sabendo que já aguardava a morte, porque ele era perseguido, porque ele pregava o Evangelho, porque ele pregava a palavra de Deus. Como se nós hoje entrarmos dentro da casa de Deus, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Deus, a igreja não vai encher. Vai, é difícil. Pastor, estou vendo a igreja cheia de glórias a Deus. Poderia ter mais irmãos ainda. Mas irmão, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Mas como está o teu crer? Como está a tua fé? Será que a tua fé é de uma maneira que diz: olha pastor, entrou alguém aqui desfalecido, vamos orar por esta pessoa e crer que Deus vai dar vida para ela. Mas não, quem tem que fazer é o pastor. Eu não vou fazer porque eu sou obreiro. Você está enganado, meu querido, porque o mesmo privilégio que tem o pastor, tem vocês, obreiro. O mesmo privilégio que tem o teu pastor, tem você que está sentado na tua cadeira. O mesmo privilégio que tem o teu pastor, tem aquele que está no fundo da igreja, a qual muitas vezes o teu pastor não tem visto. Mas não se preocupe, o que o teu pastor não tem visto, o meu pastor tem visto. O meu pastor tem visto. Por que você se preocupa com o homem? Talvez a tua preocupação é mais com o homem do que com Deus. Quem te escolheu, meu querido? Foi o homem ou foi Deus? Hã? E aí? Ah não, mas espera aí. Claro, temos que respeitar, temos que honrar o nosso ministério, claro. Mas vamos honrar também primeiramente a Deus. Se você honrar a Deus, provavelmente você vai honrar e respeitar o teu pastor. Mas vamos parar com essa hipocrisia. Só o pastor tem que fazer. O pastor é a igreja? Só o pastor é a igreja? A igreja somos nós, todos nós somos a igreja. Glória a Deus. E todos nós somos o tempo. Agora vai doer crente, porque eu tenho que pregar, pastor, mesmo que eu não volte nunca mais aqui, eu vou falar. Eu vou falar. Deus está à busca só do coração do homem. Só que é o coração. Aí tem crente que se come de qualquer maneira na casa de Deus. É só o coração e o resto. E o templo do Espírito Santo, como é que anda? E o templo do Espírito Santo, como é que anda? Se o teu olho pecar contra o seu Deus, arranca-lhe ele para que você ande na glória sem o teu olho. E aí então, palavra mentirosa. Se a tua perna pecar contra o teu Deus, arranque ela para que você entre sem ela na glória de Deus e entre limpo. Mas aonde, pastor, está chegando ao crer? Crer como Paulo e Silas creu. Paulo e Silas, aconteceu um terremoto através do louvor. Aleluia. Hoje tem acontecido terremotos através do homem que tem destruído e matado a natureza. Mas com a tua voz, com o teu louvor, com a tua adoração, a igreja vai acontecer um terremoto espiritual. A coisa já não tem acontecido mais. Porque já não tem acontecido mais milagre dentro da igreja. A culpa é de Jesus. A culpa somos nós, porque não temos mais a fé. Não colocamos mais o nosso crer em ação. Crer da boca para fora, mas não coloca o teu crer em ação. Paulo e Silas acreditaram, começaram a louvar ao Senhor, e começou a acontecer um terremoto. E vemos que o Senhor ama, não simplesmente aqueles que estão dentro da casa de Deus, aqueles que dizem que são santarrões, aqueles que dizem que são sabichões, aquele que pensa que é pastor, vai para a glória de Deus, aquele que pensa que é presbítero, vai para a glória de Deus, aquele que pensa que é evangelista, vai para a glória de Deus. Se você está pensando dessa maneira, cuidado, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Para de condenar. Não é porque nós somos pastores que nós temos que condenar.
Tem uma trave desse tamanho no teu olho, mas não tem coragem de tirar o cisco. É tirar o cisco do olho do irmão. É a trave que está no teu olho. Crê. Se eu for pegar aqui e ministrar o tanto crê que tem na Bíblia aqui, vocês vão se cansar. Vou ficar aqui até 3 horas da manhã pegando crê. É colocar a sua fé em ação, é acreditar de todo o teu coração. Talvez você tenha dado crédito ao homem. Irmão, eu vou te dar isso. O seu irmão lá não pode cumprir isso para contigo. Aí o que acontece no meio dos crentes hoje? Eu tenho que falar: desunião.